Em maio de 2013, começa toda uma história que ela, sabe, traçada mesmo por Deus. Então, eu cheguei aqui em Juazeiro em 2013. Eu vim fazer um ETED em maio de 2013. E o meu prático nesse ETED, ele seria nos 2 últimos meses, mas a base ela tem um costume de ter um pré-prático. Então nós estudávamos a semana toda e final de semana a gente ia para alguma comunidade servir. E foi assim que eu conheci o Sítio Gavião, onde durante essas 12 semanas a gente estudava a semana toda e ia para lá servir, né? Lembro-me quando conheci nessa época a Silvia, aqui no prático, ela veio da Jocum, era um prático da ETED. Eu já tinha visto, conhecido a Silvia lá na Jocum Sertão, porque a gente tinha já esse trânsito e tal, uma parceria com eles. E a ETED vem para cá fazer um prático, e daí a gente começa esses primeiros contatos com a pastora Silvia, né? Hoje a pastora Silvia, né? Foi quando Silvia veio fazer o prático da ETED e o que ela se identificou muito aqui foi com as crianças e começou fazendo os PG com as crianças e ela se preocupava muito na questão de lanche, né? E ela sempre estava atrás de pessoas para patrocinar o lanche para as crianças e foi um tempo assim muito bom, porque a gente estava começando também e tinha aquela necessidade de ter pessoas como obreiro para ajudar no trabalho, que era praticamente só eu e o esposo, né? E aí teve esse fortalecimento do trabalho aqui justamente com a escola da ETED, que foi a primeira turma que a gente recebeu aqui, ou a segunda, não lembro bem, e Silvio veio junto dessa turma. A minha equipe ajudava com louvor, com visitas, com tudo que precisava. Eles estavam assim bem no início do trabalho, se não me engano, porque sim, em 2018 eles tinham 7 anos, né? Então 2013 tinham 2 a 3 anos. Os gêmeos eram bem pequenininhos. E foi quando eu conheci o trabalho lá. Depois da minha formatura eu fiquei mais um mês. E em 2014 eu fiz um curso, um treinamento para aconselhamento de 6 meses. E quando eu terminei, eu também fui para lá. Passei um período de 45 dias, 60 dias lá antes de voltar para Minas. Então, Juazeiro foi um lugar onde, além do treinamento em si, né, foi um lugar onde eu consegui, depois de missões, desenvolver parte do meu chamado. Eu lembro que quando ela voltou, né, do prático dela de ETED, ela veio para passar uma temporada aqui e ela me ajudava muito com a questão dos PGs com as crianças, né? Tanto é que hoje nós temos os adolescentes e jovens, são as crianças do período que ela veio para cá, né? Eles hoje têm o quê? Entre 15, 16, 17 anos. E a gente sempre sentava no chão e ela tocava violão. E foi um período assim muito bom, né? E ela sempre teve esse cuidado de enxergar as pessoas de uma forma diferenciada, né? Silvia, ela consegue, como é que se diz? Ela consegue captar algumas necessidades, assim, só por uma conversa. E ela se compadece, né? E ela é uma pessoa que ela se doa, ela ajuda. E eu acho isso muito bonito, né? E
Ela fazia também, desse período que ela voltou, fora a questão dos PGs com as crianças, ela também trabalha, ela realizou, né? Por um período, ela deu um curso de crochê para as mulheres aqui da comunidade do Gavião, que foram justamente as pessoas que no período do prático de ETED ela fez relacionamentos. Então ela retorna e realiza esse curso com algumas mulheres, né? Devido ao relacionamento que ela estabeleceu, né? Tanto é que hoje, né? Como é que a pastora Silvia está, né? Porque hoje as pessoas, a maioria das pessoas da comunidade, né? Aquelas que são mais próximas sabem que hoje ela está no Juazeiro, né? Que hoje ela é pastora da Lagoinha Sertão. O chamado. Eu tive que voltar em 2014 porque eu tive um problema de saúde e nesse período eu comecei a namorar com o Marlon, a gente noivou, casou e nós já casamos sabendo que a gente iria para algum lugar, que Deus iria levar a gente. Só que era uma época em que eu só pensava em voltar se fosse para a zona rural, né? E ele só pensava em ir se fosse para o Haiti. E nós entramos num acordo de entregar todo o desejo que a gente tinha de ir para algum lugar para o Senhor. E depois de um tempo a gente entendeu que estava na hora de sair, né, de Belo Horizonte. E aí, entre idas e vindas, porque eles vinham para o final de semana, passavam o final de semana aqui com a gente. E sempre a gente foi fortalecendo esse trabalho com as crianças, que hoje já tem crianças que são casados e que permanecem na igreja, né? Tem o Henrique, que hoje é um músico da banda aqui na igreja, que foi aluno dela. E tem outros que não estão mais aqui conosco, mas que permanecem firme com Jesus. Eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu sei que tudo isso foi muito desafiador, né? Para a Silvia, ela teve os momentos felizes dos cursos que ela fez, que ela se capacitou para poder hoje ela estar onde ela está. Mas teve os embates também, né? De enfermidade, de falta de recursos financeiros. Mas Deus, Ele sempre cuida de uma forma muito especial. E hoje não é mais só Silvia, né? Hoje Silvia tem a família, Marlon, tem a Manu, tem o Benjamin que está a caminho e tem uma família Lagoinha enorme, né? Que cada vez que eu chego na igreja, eu me emociono, porque eu vejo exatamente a mão de Deus estendida, né, sobre a vida deles. E era uma equipe maravilhosa, né? Mas existem pessoas que realmente cativam muita gente, né? E a Silvia foi essa. E a Silvia terminou esse prático, retorna para a ETED e volta novamente para cá. A Silvia fica um período aqui e na época a gente, né, nós amamos demais isso. Eu gosto muito de pessoas, né, e foi justamente essa época que nós adotamos a Silvia como filha, como missionária. Queríamos dar toda a assistência que estava sobre o nosso alcance. E a Silvia fica, nesse período a Silvia adoece também, não foi muito fácil para ela, mas e aí ela termina ela indo, né, retorna para Belo Horizonte, e a gente mantém aquele contato. A Silvia retorna novamente para cá e passa uma outra temporada aqui, e a Silvia volta para lá. E aí decide, né, já estava decidido, mas ajusta algumas situações que precisava ajustar, que era justamente ela encontrar a cara metade dela, né? Então ela encontra o Marlon e ajustam,
e marcam o casamento. Eu me senti muito honrado, né, pela Silvia quando ela nos convida, eu e a Ana, para a gente ser padrinho de casamento. A gente vai para lá. Eu acompanhei todas as etapas, né? Deus realizou, né? Deus deu Marlon de presente à Silvia, eles casaram. Depois eles já estavam aqui, veio o Manu, né? E até assim, no chá Revelação de Benjamin, né? Como nós conhecíamos a história que Deus, das promessas de Deus sobre a vida de Silvia e de Marlon, então foi assim, é sempre muito emocionante, impactante, edificante, na verdade. Você vê as promessas de Deus se cumprindo na vida de alguém. E quando se cumpre na vida de alguém que a gente ama, né, a gente se torna participante. E todas as vezes que eu chego na Lagoinha, Deus ele me faz relembrar de todas as promessas que Ele fez, né, ministerialmente, familiar. E é uma honra para mim, né? Eu me sinto honrada dela me considerar como uma irmã, né? De eu ter Marlon como meu cunhado, né? Eles são pessoas que Deus ele colocou na nossa vida e para somar, né? Para caminhar juntamente conosco. E é muito especial isso. Então, em 2018, a gente saiu de BH, o Marlon decidiu fazer ETED também, mesmo já tendo feito o CTMDT. E nesse período, enquanto ele fazia a ETED dele, eu fiz um treinamento para cuidado integral do missionário. Então, a gente foi para a Bahia, fez o prático dele e depois eu precisava de uma base missionária para desenvolver o meu prático. Aí eu voltei para Juazeiro. Então, em 2018, nós passamos uma média de 60 dias lá no Gavião, né? Finalzinho de 2018, e trabalhamos com os missionários lá, palestras, ajuda no levantamento de sustento. E quando nós voltamos para Minas com o intuito de Deus falar com a gente o que a gente ia fazer logo depois disso. A gente foi passar Natal e Ano Novo com a família, mas já entendendo que no próximo ano, 2019, nós iríamos para algum lugar, né? Foi quando Deus começou a falar com o Marlon a respeito de voltar para cá. Só que assim, a gente não imaginava para a cidade em si, a gente já tinha toda uma proposta do pastor Ivan, né, para a gente ir para alguma comunidade e ajudar ele nas áreas específicas que ele já tinha pedido. Então, quando foi para a gente vir para a cidade, para escolher uma casa aqui, para ser uma referência de cuidado integral do missionário, de repente receber missionários aqui, aí foi quando Deus falou para o Marlon que a gente abriria uma igreja, né? Vou deixar ele falar um pouco.